é preciso que todos entendam que o Santos tem dias decisivos pela frente. O Santos tem o Mirassol na próxima quarta-feira, 21h30. Já estou ansioso por esta partida, por essa transmissão. Vamos parar o YouTube mais uma vez. E depois o Santos tem na segunda-feira o Internacional. Então, os jogadores precisam entender que é um momento importante, é um momento decisivo, que os 2 próximos jogos podem manter o Santos Futebol Clube na primeira divisão. Olha, alguns varandeiros aqui, tem um varandeiro que me perguntou se o Santos tirou o título do Palmeiras. Pode ter tirado. O Enzo Gabriel, Marcão, viu os bastidores? Vi, foi espetacular, principalmente o Corredor de Fogo. Alô, Corredor de Fogo, tô chegando, hein? Tô chegando quarta-feira, hein? Alô, Corredor de Fogo, tô chegando. Tô lá, viu, Jordão? Quarta-feira, se eu não for no Corredor de Fogo, não vai ser a mesma coisa, Jordão. Eu, que sou um grande incentivador do Corredor de Fogo, nunca disse que isso aí dá azar. Adoro o Corredor de Fogo. Estarei lá quarta-feira, Jordão. Maravilha aí, Marcão. E o Corredor de Fogo que ultimamente aí, assim, trouxe sorte pelo menos em 2 jogos, né, Marcão? Tivemos Corredor de Fogo contra o Corinthians, ganhamos. Tivemos contra o Palmeiras, ganhamos, Marcão. Será que são os novos tempos? O novo sempre vence? E o Corredor de Fogo agora tá trazendo sorte, Marcão? Só que eu vou te dar uma dica, hein? Cuidado, não vai de camiseta branca, Marcão, pelo amor de Deus. Por quê? Vai. Tem um pessoal que não sabe acender sinalizador, Marcão, já aconteceu comigo. O cidadão foi acender o sinalizador do meu lado, caiu fogo em mim. Ô, louco, cara. Ih, mamãe! Infelizmente, comunico aqui a minha ausência, então, Jordão. Infelizmente, é uma pena. Não queria, infelizmente, ficar fora dessa festa maravilhosa. Comunica a minha ausência. Pelo seu relato, Jordão, estarei fora. Infelizmente, você estará me representando, Jordão. Perfeito. Vou com essa camisa preta aqui, então. Que coisa. Tá aí o Thiago Jordão Bigodinho no Corredor de Fogo. É a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Alô, Leilton Santos. Alô, Júnior. Grande abraço pra você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Ricardo Rodrigues. Toda a galera deixando o seu like, compartilhando. Meu caro Thiago Jordão. Teremos Luan Pérez de volta contra o Mirassol. E o Alexis Duarte, volta ou não volta a ser relacionado? Quais as novidades? Teremos 3 volantes. O Arão tem problema na panturrilha, no músculo. Como é que tá o William Arão, meu caro Thiago Bigodinho Jordão? Começando com o Luan Pérez, Marcão, o jogador ele voltará a estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, porque nesse último compromisso entre Santos e Palmeiras, o técnico argentino optou por sacá-lo da equipe justamente pela ausência do zagueiro nos treinamentos durante a semana. Inclusive, o Vojvoda disse que imaginava um Palmeiras jogando com o Flaco Lopes desde o início da partida e por isso ele não tinha certeza de como que o Luan Pérez poderia reagir taticamente falando com relação a este estilo de jogo do Palmeiras. Já com relação ao William Arão, ele foi substituído na última partida por pedido do próprio jogador. Ele acabou sentindo ali, ele colocou a mão na coxa antes de solicitar substituição ao técnico Juan Pablo Vojvoda. O Santos não divulgou se o atleta passou por alguma lesão, se ele teve algum desconforto muscular. Por parte oficial do Santos, nada aconteceu a respeito disso. Então o William Arão, pelo menos agora em primeira mão, ele ainda estará à disposição do treinador Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Mirassol. Já com relação ao Alexis Duarte, Marcão, ele pode sim voltar a ficar à disposição, só que a seleção paraguaia ela vai jogar no México amanhã no período da noite. Então a partida vai acontecer ali por volta das 10 horas da noite. Ele poderia sim voltar ao Brasil e ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, só que por questões de logística, Marcão, não é descartado que ele seja poupado deste jogo, porque a viagem do México até o Brasil, a gente sabe que ela é longa e para jogar uma partida em menos de 24 horas depois, ficaria um pouco complicado pelas questões físicas. Tá aí o Thiago Jordão El Bigodinho, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vamos ouvir o que disse o Vojvoda após a partida sobre o Luan Pérez, né? Será que o Luan Pérez poderá voltar à titularidade já na partida desta quarta-feira? O Adonis Frias, que o Jordão chama de cintura de cimento, jogou demais, hein? Jogou muito o Adonis, hein? Jogou demais o Adonis Frias, hein? E o Zé Ivaldo, hein? O Zé Ivaldo que tem alergia ao Flaco, hein? Atenção, hein? O Zé Ivaldo é alérgico ao Flaco Lopes, hein?
Quando o Flaco Lopes chega perto dele, ele se joga no chão, Jordão. Ele sai de perto. Descobrimos, hein? Zé Ivaldo tem alergia ao Flaco Lopes, viu, Jordão? Um grandalhão daquele, né? Um armário daquele. Alérgico ao Flaco Lopes, que coisa, hein? Pois é, e assim, Marcão, pra quem assistiu o Varanda na sexta-feira, Marcão, viu que o Zé Ivaldo, ele me contradizeu. Porque eu falei assim, tem que entrar com o Zé Ivaldo, porque o Zé Ivaldo, ele tem cara de doido, é forte e vai ganhar as divididas. Chega no sábado, menos de 36 horas depois, o cara vive no chão, Marcão. Ele amou tanto a grama da Vila Belmiro, que é tão bem cuidada, que o Flaco Lopes deixou ele no chão 2 vezes, Marcão. Como é que pode um negócio desse? O Flaco Lopes com aquele porte físico. Tá cheio de pontinho vermelho no corpo, o Zé Ivaldo até hoje. Tá espirrando, Jordão. O Flaco Lopes, o Zé Ivaldo tá espirrando até agora, cara. Alérgico, hein? Alérgico, hein? Se tem de um lado o Flaco Lopes, afastem o Zé Ivaldo, hein? Que coisa, hein, Zé Ivaldo? Um grandalhão, cara. Um armário desse, o cara passava todas, meu. Para o cara, Zé Ivaldo. Você é um brincalhão. Eu pedi você no jogo, Zé Ivaldo. Você me faz isso, cara. Agora o Adonis não, hein? O Adonis eu vou falar uma coisa pra você. Esse sim, hein, Jordão? Tudão, hein? Tudão, que homem, hein? E gosta de clássico, hein? Tudão, Adonis, hein? Jogou muito, ó. Hashtag nunca critiquei. E o Adonis Frias, Marcão, é um Mr. Clássicos, né? Porque ele jogou muito contra o Corinthians, jogou muito contra o Palmeiras e jogou muito contra o São Paulo. Sabe o que significa? Adonis Frias no ano que vem, Marcão. Deixa ele fora do time. Adonis. Alô, Tudão! Alô, Tudão! Vamos ouvir o treinador Juan Pablo Vojvoda sobre Luan Pérez. Será que ele volta? Será que não volta? E aí, Vojvoda? Bueno, es un jugador que ontem hizo su primer treino. No tuve posibilidad de ver a él durante a semana, en toda semana. Y bueno, uno sabía cómo iba a responder en un juego con tanta briga y con tantos duelos. Yo imaginaba también a Flaco López desde el inicio, entonces esos duelos aéreos. Entonces yo preferí cuidar a él. Y hallo que los zagueros hoy cumplieron una tarefa bueno, muy boa también. Tanto Frias como Seivaldo hicieron una boa partida. Tá aí. Tá aí o Juan Pablo Vojvoda após a partida do último sábado contra o Palmeiras. E ele falou também sobre ele, Jordão. O Roleiser. Que homem. O Roleiser, alô, Tudão. Ele falou sobre Benjamin Roleiser. Segundo jogo que o Roleiser entrou bem, hein? Golaço dele, hein? Golaço do Roleiser. Blogueirada até agora na Santa Casa de Santos se recuperando. Vamos ouvir o que disse Vojvoda sobre Roleiser. Roleiser. Eu falei com ele, estou feliz por ele também. Fiz uma semana muito boa. Él sabía que no iba a comenzar de inicio, mas entró bien con Flamengo, participó en la jugada del gol en Flamengo, hizo una semana como un verdadero profesional, ¿sí? Se entregó a un máximo y bueno, eso significó también hacer el gol hoy, o sea, está merecido por él y por todo grupo. Y hay jugadores que no jugaron y que continúan entrenando bien. Y hay jugadores que no están relacionados, que ontem falé con ellos, ¿sí? Y hasta esta mañana también. Treinaron esta mañana, posso falar de Brahimi, posso falar de Caballero, de Giam, de jugadores que no estaban, no te ve lugar hoy para relacionar. Treinaron y continúan. Y lo principal es dejar el ego de lado y o pensar en el grupo. Ya habrá momento para pensar em cada Este é o momento para pensar em Santos. Tá aí. Jordão, olha, você sabe que eu critico muito o Roleiser aqui. Critiquei muito o Roleiser, mas falei que ele foi bem contra o Flamengo no Maracanã, entrou muito bem, ajudou a mudar o jogo aquele dia junto com o Bom Tempo e junto com o Robinho Júnior. E entrou de novo muito bem, né, Jordão? Entrou muito bem. Foi decisivo, foi protagonista. Nós pedíamos o Roleiser ali no segundo tempo. Acho que o Vojvoda demorou. Poderia ter colocado o Roleiser antes. Por pouco, o Palmeiras não abre o marcador. E se isso tivesse acontecido, a situação era outra. Né? A situação era outra.
Eu acho que o Vojvoda, ponto positivo na escalação. O Vojvoda, eu particularmente, fiquei preocupado com a escalação, mas ela se mostrou acertada. Ele foi com 3 volantes, dominou o meio-campo, ganhou o meio-campo do Palmeiras, com Arão, Zé Rafael e também o Schmidt. Só que eu acho que o Vojvoda demorou demais, o Santos estava pregado em campo. Esse time do Santos não aguenta jogar mais de 60 minutos, ele precisa reagir um pouco mais rápido no banco o Vojvoda, e eu acho que ele demorou para colocar o Roleiser. Agora, a boa notícia, Jordão, é que o Roleiser está evoluindo, e é isso que a gente pede, e é isso que a gente cobra. Tecnicamente, todo mundo sabe que ele tem repertório. Agora, não adianta nada ficar guardado na gaveta o repertório do Roleiser. Tem que colocar em campo. E ele tem feito isso, Jordão. Quando vai bem, será elogiado aqui pelo Varanda Futebol Debate. A gente só bate, só critica, só pega pesado com quem tem qualidade. Eu não vou ficar gastando saliva aqui falando do Bilal. Eu não vou ficar gastando saliva, Jordão, falando do Cabadeiro. Eu não vou ficar perdendo tempo falando de jogador meia boca. Agora, o jogador que tem qualidade, que sabe jogar, esse a gente vai cobrar. E o Roleiser foi bem nesta partida. Ainda tá devendo muito, viu, Jordão? Ele ainda deve, Marcão, mas aqui a gente é justo, né? O cara foi bem, a gente vai falar, foi mal, a gente vai falar, ponto e acabou. E assim, o Roleiser, Marcão, é aquilo que a gente sempre comenta também. Dá pra ver que ele é tecnicamente bom, Marcão. Ele é um jogador inteligente em campo. Aquilo que eu comentei no nosso pós-jogo, que é o do jogador dominar direcionado, domínio direcionado, Marcão, ele sabe fazer isso. Ele pegar a bola e já virar o corpo direto pro campo de ataque. O que falta muitas vezes para os nossos jogadores. Por exemplo, o Lautaro Dias. O Lautaro Dias ele domina de costas e ele vai para frente. Só que quando ele vai para frente de costas pro gol adversário, ele vai em direção ao nosso gol. Então eu fico feliz pelo Benjamin Roleiser, Marcão. A gente cobra ele aqui porque é um jogador que custou caro aos cofres do Santos. E se eu continuo cobrando o Benjamin Roleiser, Marcão, com afinco, é porque eu ainda acredito nele. O dia que eu deixar de cobrar o Benjamin Roleiser, Marcão, deixar de lado e falar, o Roleiser é isso aí, não acredito mais nele, mostra que a minha confiança nele foi pro saco. Que eu não tenho mais confiança no desempenho dele que ele pode entregar ao Santos Futebol Clube. Eu vejo que pro ano que vem, o Roleiser tem que ser trabalhado especificamente o seu físico. O Santos tem que fazer um trabalho de recuperação, seja muscular, seja do joelho do jogador, enfim, tem que trabalhar ele fisicamente porque ele é um atleta que tem a capacidade de criar jogadas. E ele vem numa boa fase. Porque desde aquela partida que ele foi mal contra o Botafogo, depois ele vai mal contra o Fortaleza e o Vojvoda já o saca no intervalo de jogo, ele entrou até que bem no jogo contra o Palmeiras. Eu confesso que fiquei bravo com ele naquele jogo porque ele acabou perdendo um gol, mas são ossos do ofício. Depois, analisando friamente, eu vejo que ele fez uma partida interessante até no Allianz Parque. Depois ele joga bem também a outra partida do Peixe contra a equipe do Flamengo, inclusive dando uma assistência para o Lautaro Dias, e ontem foi coroado com um gol, Marcão. E que seja esse o Benjamin Roleiser, jogador participativo e que ajuda nas jogadas de gols, não apenas aquele Roleiser hipotético, que a gente fala, mas o Roleiser tá no time porque ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. Não, nós precisamos de jogadores que entreguem, não que fiquemos apenas nesse quesito da suposição.